Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do ProAmbicast, nosso podcast, edição especial, diretamente da FIEMA Brasil 2025, em Bento Gonçalves, pavilhões da Fundapark, no Rio Grande do Sul. Eu sou o Jonathan Zanotto e estamos em mais uma edição do ProAmbicast. Do meu lado, Rafael Carlet, que é consultor técnico da ProAmbi, e hoje vamos falar com Hamilton Ortiz, que é da Nitseed. Vai falar um pouquinho sobre a empresa. Hamilton, seja muito bem-vindo. Jonathan, Rafael, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês e estar na FIEMA também, né? É nossa primeira vez participando da feira. É também nossa primeira vez participando de uma feira de meio ambiente, por ser uma empresa de energia, de eficiência energética, transição energética. É mais comum a gente transitar por esses eventos relacionados à energia puramente, mas está sendo bem interessante porque é justamente uma intenção nossa aproximar a consultoria e as análises de eficiência energética com materiais, resíduos, que são com certeza carregadores também de energia, né, nas suas matérias-primas. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem. Fala um pouquinho sobre a tua carreira, sobre quem é o Hamilton. Eu sou engenheiro mecânico, formado na Colômbia, na Universidade Nacional da Colômbia. Vim para o Brasil há 11 anos. Depois de trabalhar um tempo na Colômbia, vim fazer um mestrado aqui no Brasil, em Campinas. Depois do mestrado, entrei na Nitseed, já tem 9 anos, a empresa tem 11 anos. Então, a empresa está desde 2014 trabalhando nesse setor de energia, de eficiência energética, com pesquisa, consultoria, desenvolvimento de estudos, treinamentos, meio que todo o ecossistema ao redor da eficiência energética a gente tem participado de uma forma ou outra. Tanto no ambiente construído, que é edificações, quanto também em indústrias. A indústria é muito mais minha praia, por ser engenheiro mecânico, mas a gente aborda assim, também política, regulação, vários tipos de serviços. Falar então um pouquinho mais da Nitseed também, falar um pouquinho sobre público-alvo, áreas de responsabilidade. Explica um pouquinho para nós sobre a atuação de vocês aqui no Brasil e fora do Brasil também. Beleza. Quando a empresa começou, teve alguns estudos muito relevantes comissionados pela Embaixada Britânica, pelo PNUD, que é a Cooperação das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e foi muito fazendo estudos de coleta de dados e insumos que não necessariamente os stakeholders que nos pediram esses estudos conseguiam ter já. E, ao mesmo tempo, tinha serviços com clientes finais, com indústrias e edificações que tinham uma infraestrutura e queriam melhorar as condições dessa infraestrutura. Então, imagina esse ambiente da feira aqui, que está sentindo que o ar-condicionado, a iluminação, a envoltória do edifício não está legal, está consumindo muita energia para o serviço das feiras. Contrata uma empresa como a nossa, a gente vem fazer uma avaliação e emite um relatório de opções de melhoria. Essas opções de melhoria, todas elas vão reduzir o consumo de energia, as emissões de gás de efeito estufa, e vão melhorar as condições de uso do ambiente. Então, esse ambiente de feira é um caso, mas um caso industrial a gente analisa também as caldeiras, os fornos, trocadores de calor, compressores, todos os usos de energia que inevitavelmente vão ser emissores de gases de efeito estufa, seja com eletricidade, com combustíveis. Esse é o nosso trabalho, digamos que revisar e recomendar melhorias. Já no ambiente de política pública, fazer isso de uma maneira mais global. Então, por exemplo, a gente pega o setor residencial do estado de São Paulo, alguma faixa específica de renda, tem um padrão construtivo específico, e há uma necessidade, uma vontade de alguma prefeitura de melhorar esse padrão construtivo para que as pessoas tenham uma habitação melhor. A gente faz um estudo da mesma maneira, simulando como que seria esse desempenho no futuro, e se há alguma medida que a prefeitura, nesse exemplo, pode executar, a gente tem esses insumos técnicos muito bem escritos. Então, a gente tem trabalhado com o Ministério de Minas e Energia, com a empresa de pesquisa energética, com a ANEEL, internacionalmente com a Agência Internacional de Energia, que é o maior órgão de coleta e informação de dados e de reportes anuais sobre o estado da energia no mundo. A gente tem um contrato com a Agência Internacional em que a gente coleta dados em diferentes países, diferentes regiões, sobre isso, sobre o estado do mercado, da eficiência, das renováveis também. Muitas vezes nos perguntam, eficiência inclui painel solar ou não? Inclui geração eólica, por exemplo, ou não? E são muito complementares, na verdade. Um é o estudo de oferta e outro é o estudo de demanda. A eficiência está muito mais no lado da demanda, de como você usa essa energia, certo? Mas é super complementar, porque se a gente melhora, digamos, o desempenho de alguém que está consumindo, inevitavelmente vai demandar menos da rede, e a rede pode oferecer essa energia para um outro usuário. Então, qual é a importância hoje dentro do teu trabalho de um diagnóstico bem feito?
Absoluta, a importância é prioritária, sim, é o que a gente mais preza por fazer de uma maneira excelente, porque é muito análogo a um médico clínico geral. Você pode ir numa consulta de 10 minutos no clínico geral que nem encosta em você, e ele vai te falar que você tem uma afecção crônica por algo que ele viu. Se ele é muito sábio, se é uma pessoa que... Tem médicos assim, né? Tem médicos que só te olham e já te falam, você tem uma artrite, sei lá. Uhum. No caso nosso, a gente prefere estar mais instrumental, prefere estar mais aparelhado, mais cheio de informação. Então a gente é aquele clínico geral que vai te perguntar muita coisa, vai anotar com letra que deu para entender depois, né? Que não dá para não compreender as informações. Em muitos casos a gente já vai fazer alguns exames específicos, que no caso do clínico seria raio-x, no caso a gente faz termografia, faz uma medição de potência em equipamentos específicos, e com tudo isso em mãos a gente aí sim emite um laudo, um relatório, né? De recomendações. Documento de recomendações. Essas recomendações inevitavelmente têm que ir com o lado econômico. Então a gente, para conseguir falar, teu forno está ruim, é bom você trocar, temos que ter a clareza de quanto custa o forno novo dessas condições, quanto que esse forno vai durar, quanto gás a menos ele vai consumir, ou se ele vai poder funcionar com biogás também, que é um dos casos que eu estou muito mais vendo na feira, por exemplo, potenciais fornecedores de biocombustíveis, biomassas, que são úteis para as mesmas aplicações que hoje a gente usa combustíveis fósseis. Então, quanto melhor o diagnóstico, voltando na sua pergunta, é muito mais assertivo e correta a resposta que Então, você... é importante um diagnóstico tanto qualitativo quanto quantitativo, né? Porque aí tem um embasamento para uma boa recomendação, né? Sim, e você comentando isso, surge outra coisa, é que muitas vezes a gente se preocupa, as pessoas se preocupam pelos valores mesmo, pelo quantitativo de um diagnóstico de serviço de engenharia, né? Sim. Mas, se a gente não avalia como que funcionam as comunicações, as tomadas de decisão dentro de uma empresa, quem que aprova de fato esse projeto e o que está na cabeça dessa pessoa, não adianta fazer um trabalho científico de um doutor ou de um pós-doutor se a gente não entendeu como que funciona a tomada de decisão. Então, é muito importante também o qualitativo, porque o qualitativo que vai falar, é uma empresa familiar ou não, é uma multinacional com um padrão já vindo de fora, que as pessoas aqui no país só têm que obedecer, ou é uma empresa que escuta, que o dono está no chão de fábrica e que vai junto com o consultor mostrar algum equipamento ou outro, falar, eu que comprei isso, que instalei. É muito diferente, assim, então qualitativo é muito importante também e faz toda a diferença na hora da gente sair de um ponto A para ir para um ponto B, sendo que esse ponto B, idealmente, é melhor em termos de emissões, né, de efluentes, tudo isso. E parece que a função da empresa, a tua função, Hamilton, é aquela coisa, quando a gente fala em sustentabilidade, é aquela coisa primordial, né, do associar a economia, associar as emissões, enfim, a sustentabilidade com a parte financeira, aliar essas duas partes. Parece que é o ponto base da sustentabilidade. Absolutamente, absolutamente. A gente meio que leva para a prática tudo que é teoria, né, da sustentabilidade, tudo que às vezes soa como ideia, a gente calcula mesmo se é possível ou não, e calcula não só pensando no impacto financeiro ou ambiental, mas também da execuibilidade disso, se tem capacidade humana dentro da empresa para tocar uma automação melhor, por exemplo. Eu posso muito facilmente, poderia dizer para empresas, automatiza tudo, instrumentaliza tudo, coloca transmissores de pressão, temperatura, umidade, conteúdo de vapor no ar ambiente, enfim, poderia falar, instrumentaliza tudo isso, que a gente fica uma fábrica da NASA, mas quem vai tocar isso? Exato, quem vai tocar isso, quem vai analisar esses dados? Eu já cansei de ver empresas que me falam que compraram 2 dezenas de medidores, estão com um painel lá com numerinhos vermelhos, assim, piscando, mas ninguém baixa esses dados, analisa e toma uma decisão em cima desses dados. Então, além da execuibilidade ambiental e financeira e técnica, tem também a parte operacional, né, que são as pessoas, a gente também avalia muito. E isso porque no afazer da empresa, a gente tem estudado muito também as profissões e as habilidades das pessoas. Então, houve um estudo que a gente puxou já acho que em 2018, para o Ministério de Minas e Energia, de quais que a quantidade de empregos na área de eficiência energética e quanto que são necessários para chegar às metas das NDCs. E a gente concluiu que tinha que triplicar o número de pessoas que trabalhavam na época para levar até 2030 nas metas da NDC.
E esse triplicar foi em cima de um valor que a gente teve que ir atrás de entrevistas, atrás de matriz de insumo-produto. Foi assim, uma metodologia muito combinada, assim, de investigação mesmo, de detetive, de quem que são as pessoas que trabalham com isso. Porque um ponto importante é que muitas vezes as pessoas trabalham com serviços de eficiência energética e nem sabem. Ou poderiam trabalhar com serviços de eficiência energética, mas não sabem que é assim. Então, por exemplo, alguém que é muito bom de automação, ele poderia colocar no seu site automação para eficiência energética. A aprendizagem dele para fazer isso não seria muito grande e teria um ambiente muito maior de negócios. Então, nosso papel também é esse, que capacitar a força de trabalho para olhar cada vez mais o foco em eficiência energética e eficiência de recursos, na verdade. A gente já não fala mais só de eficiência energética, já tem um tempo que eu venho puxando muito isso na empresa, a gente ampliar um pouco o espectro a eficiência de recursos, porque não adianta olhar só a energia, a eletricidade ou gases, combustíveis, mas também as águas quentes, as águas frias, né? E materialidade, matérias orgânicas, enfim, que podem se tornar energia também, se a gente recupera da maneira correta. Então, não sei se eu te respondi, mas acho que Perfeito. Falasse sobre 11 anos de atuação na empresa, 10 ou 11 anos. Alguns cases, tem alguns cases que de fato impactaram, que tu lembra, assim, que foram surpreendentes ao final da consultoria, enfim. Sim. Esse estudo de empregos foi um dos casos muito interessantes, porque foi um resultado inédito e que foi utilizado pelo Ministério de Minas e Energia bastante, em vários fóruns, para discutir o que tinha que se fazer nessa área. Mas a gente também contribuiu com insumos para o Plano Nacional de Eficiência Energética em Edificações e em Indústria, isso lá em 17, 18. Foi algo que muniu bastante a Política Nacional de Eficiência Energética. Temos muitos casos de certificação de edificações em uma norma que chama EDGE, que é uma norma do IFC, do Banco Mundial, para certificar edificações em redução de consumo de energia, água e materiais, carbono embutido em materiais. Aí tem centenas de metros quadrados certificados ou milhares de metros quadrados certificados em EDGE. A gente tem muita atuação direta com indústrias, então acho que o maior êxito assim, que eu sinto é passar por muitas empresas, pisar em muitas empresas, conhecer os processos, conversar com as pessoas e entregar resultados que depois vão se tornando em projetos. Acho que de principal impacto seria isso, a gente continuar nessa abordagem de edifícios e de indústria, porque muitas empresas vão por um lado, vão pelo outro. Hoje em dia, eu e alguns colegas da empresa estamos trabalhando também no programa Potencialize, que é um programa puxado pela GIZ, que é a Cooperação Brasil-Alemanha, mas com parceria do Ministério de Minas e Energia também, de eficiência em pequenas e médias empresas industriais do estado de São Paulo, e que lá nesse plano que eu comentei, que a gente fez em 17 e 18, a gente citou como uma das ações possíveis, né, a se fazer um programa pacote para pequenas e médias indústrias, e que hoje o Potencialista está fazendo. A gente está participando dele, vai escalar para o país inteiro em breve. Acredito que até o fim desse ano já lance algumas chamadas a empresas se candidatarem para receberem diagnósticos, entrarem em linhas de financiamento específicas. Que mais? Tem um projeto muito legal que a gente fez também, que são redes de aprendizagem e excelência em eficiência energética. A gente puxou a primeira rede piloto com grandes indústrias, também do estado de São Paulo e uma de Minas, que no caso era meio que juntar um grupo de 10, no caso foram 11 empresas, 10 a 15 empresas, a gente escolheu 10, 11, para trabalhar juntas, assim, num período específico. A gente trabalhou 1 ano e meio com elas, tentando acelerar a implementação desse tipo de projetos. A gente fez esse piloto com essas 11 empresas grandes, esteve a Unipar, a GM, a Randon, daqui do Sul, a Randon teve uma unidade de Araraquara, mas ela também tinha presença aqui no Sul, e várias outras, a Bosch, várias empresas que juntas a gente começou a facilitar um processo de troca de experiências que acelera esse conhecimento, acelera essa aprendizagem e a implementação de projetos. E como essa rede é uma metodologia que se desenvolveu muito na Alemanha e que cresceu muito na Europa, será um piloto para testar isso aqui no Brasil, com indústria. Depois a gente fez outras 3 redes também com a empresa de Correios, que finalizou também recentemente, colheu bons resultados. Outra com a Advocacia Geral da União, com alguns edifícios específicos da AGU, e outra com a Neoenergia, que é a concessionária de energia, né, da Bahia e do Nordeste, juntando alguns hospitais ao redor dela como concessionária. Então, esses 4 pilotos de redes foram uma demonstração de que é possível
avançar de uma maneira mais rápida e eficiente nesses projetos quando você coloca pares a conversar, mas com um consultor técnico por trás ajudando, assim, com um facilitador que meio que não deixa uma discussão ir para um lugar inútil, traz ele de volta e já colhe o melhor que tem, os melhores frutos possíveis de uma reunião de masterminds, de pessoas que são muito boas, que são gestores de energia, que são donos de negócio. Então, esse das redes é o que eu pessoalmente gosto bastante, porque a gente leu a metodologia, leu os casos internacionais, tivemos uma relação com um consultor internacional que nos passou bastante disso, e é também uma iniciativa que a gente tinha sugerido lá em 17 e 18, nesses planos nacionais, e que também está em processo de evoluir para uma escala nacional. Então, digamos que a gente fez muita coisa em pequena escala, pilotou algumas coisas de políticas energéticas interessantes, que não são necessariamente comuns, e hoje esses planos, esses pilotos estão crescendo, assim, já são uma mudinha que já está crescendo com sua própria força e vai ter uma escala legal, assim, nos próximos anos. Transição energética, falaste um pouquinho de transição energética. Explicamente o que é a transição energética, como a MIT-SEED ela enxerga a transição energética, quais são as oportunidades nessa área? Olha, transição é muita resposta de entrevista vão falar que é sair de um modelo fóssil para ir para um modelo não fóssil e renovável. Então, que é mudar a matriz, que muita gente vai te falar que no Brasil já é muito renovável, que a gente já está numa posição de destaque. E sim, o Brasil está, a América Latina está, porque tem capacidade hidroelétrica muito boa, isso de eletricidade. Agora, de combustíveis, para a gente tocar a quantidade de matéria-prima que tem que movimentar pelo país todo, pelo continente todo, não estamos tão bem. A gente tem um protagonismo muito grande e muito relevante do etanol, né, e do biodiesel, no caso, para grandes cargas, mas a extensão é muito grande, a extensão de terra é muito grande e se você compara ao todo, assim, o consumo de energia global do país, a participação das térmicas é mais da metade, assim, dos fósseis e das energias que se usam para térmica ou para queima, né, é mais da metade. Então, a gente tem muito a fazer ainda em transição energética. E sim, a transição energética é um conceito de sair de uma dependência fóssil para poder pensar em ter energia daqui para frente, para não parar, para não chegar num ponto de declínio que nos faz tomar decisões de decomissionar algum sistema, de parar de usar algum produto, né? Ter algo que seja perene, que seja realmente não para 100 anos, mas para 500 mil anos, sei lá. Então, nesse processo, a gente não pode pensar só na oferta, que era o que eu comentava antes, não pode pensar só em colocar mais painéis solar, mais eólicas, porque elas também demandam uma energia para ser produzidas em outra parte do globo. Não é porque a gente não está produzindo aqui que são elementos que vêm do céu e deitam bonitinhos nas grandes usinas. Não, eles consomem energia em outros lugares, consomem minerais críticos em outros lugares. Muitas vezes a gente está extraindo esses minerais aqui, enviando para fora, beneficiando fora e comprando equipamento pronto, e nisso tudo vai combustível para transportar. Então a transição é repensar tudo isso. A transição é repensar que materiais e que bens a gente precisa mesmo, que serviços a gente precisa mesmo para funcionar como sociedade e como esses insumos para esses bens e esses serviços podem ser estáveis no tempo. Não só na oferta, mas na demanda. Como que a gente está utilizando isso? Do que adiantou ter uma indústria completamente sustentável, com matriz limpa, para produzir um objeto que você pegou e já jogou fora? Não teve transição efetiva. A transição também vai no lado do consumidor, no lado do usuário, no lado de quem puxa essa cadeia, né? Então, o papel da MIT-SEED é muito agir nesse lado da demanda, principalmente, sem tirar o olho na oferta, porque a gente sempre está casando as duas coisas, mas trabalhando muito no que também são costumes e são práticas, né, que possam se explicar para o industrial, mudar suas configurações, mas também ele como pessoa, né, influenciar seus empregados, influenciar sua família, para a gente ter um comportamento que nos permita realmente seguir. Então, há práticas que você entende que são perenes, por exemplo, um ciclo mais biológico, um ciclo de compostagem, um ciclo de biodigestão, que se assemelha muito mais aos processos naturais, ao que aconteceria numa floresta, ao que aconteceria num ambiente natural, digamos, que são ciclos que a gente já demonstradamente funcionam por muito mais anos do que os nossos ciclos. É um pouco a aposta da MIT-SEED, a gente tentar ficar sempre de olho nisso, nos processos naturais como modelo, né?
que um pouco se assemelha ao que faz a ecologia industrial, é meio que pegar esses modelos naturais e tentar ver como nossos processos mais biofísicos se adequam de uma maneira correta. Só um pequeno exemplo, você falaste sobre gargalos, né? De repente, trazendo um pouco para a realidade da população em geral, a gente pega aí a mobilidade com os veículos híbridos. Fala que tem gargalos, ainda muitos gargalos nessa transição energética. Esse caminho é sem volta, na tua opinião, por exemplo, e se essa forma nos dá uma condição de estar à frente em visão de estratégias de mobilidade com transição energética? Olha, sim, eu acho que uma estratégia sem volta, descarbonizar o transporte, isso seja com veículos híbridos, seja com iniciativas mais na escala do urbanismo, que eu acho que precisam ser muito bem pensados também, porque um pouco esse é o pensamento da empresa, é questionar a pergunta também. Assim, a pergunta é se a gente tem que levar a pessoa do ponto A para o ponto B com um veículo, qual veículo vai ser, ou por que essa pessoa tem que se deslocar dali até ponto A até ponto B, por que ela mora ali, por que ela estuda ali, e se a gente não consegue aproximar através de uma política mais urbanística, por exemplo, fazer zonas de trânsito mais limpo pelo design da cidade e não só pelo design da mobilidade, né? Então, na empresa a gente tem muito arquiteto, urbanista, pessoas que trabalham com transporte e que estão pensando no transporte não só no olhar do veículo, mas também no olhar dos serviços, né, que esse transporte oferece. Isso para passageiro. Agora, para carga, a gente tem que pensar como que a gente reconfigura os modais de carga para concentrar a produção em rotas que sejam mais viáveis, por exemplo, de ferrovias, que são um pouco negligenciados os desenvolvimentos nisso, mas isso tem que andar junto com o veículo de grande porte elétrico, o veículo de grande porte celular combustível. Eu acho que uma coisa muito importante da nossa atuação é nunca acreditar numa solução mágica, e sim em diversidade e complementariedade das soluções, porque experiências já tem muitas, de achar que era por aqui e abandonamos tudo ali. Aí quando a gente descobriu, se tivéssemos combinado um pouquinho melhor as duas opções, eu estou falando de geração de energia, de modais de transporte, de produção de plásticos, bioplásticos, de quase tudo. A gente não pode, como sociedade, ir para um caminho só, porque nada na natureza acontece assim. Ninguém coloca, nenhum passarinho deixa uma semente só em um lugar, ele vai semeando assim. É o que eu ia comentar agora, a gente não pode apostar numa única matriz ou num único produto. Não, né? E vocês hoje, como é que vem falando tanto em matriz energética quanto em substituição de produtos, o que tu enxerga como está vindo de novidades? O que está acontecendo nesse mundo hoje? Há uma discussão muito relevante em cima da energia nuclear, porque esse mito de Hiroshima, Nagasaki, enfim, que não são um mito, foram uma realidade, né, de fato. Eu acho que já passaram muitos anos e houve muito desenvolvimento de engenharia em cima disso, ao ponto da gente poder ter uma discussão mais séria sobre segurança, sobre mitigação de riscos e sobre a possibilidade de fato ter uma oferta firme e de base E segura, com condições muito bem monitoradas. A operação de extração e produção e refino de petróleo é muito arriscada também, mas é uma indústria que conseguiu se fortalecer para mitigar esses riscos. Eu trabalhei no setor de petróleo e gás, eu sei quanto que se tem segurança da segurança da segurança, e mesmo assim tem acidentes, tem eventualidades. Então, no nuclear é a mesma coisa, a gente tem que ter um pouco menos de pré-julgamento em cima disso, porque é uma fonte que pode ter, sim, uma constância, assim, de uma base na nossa matriz, e porque já tem muitas outras tecnologias, ciclos combinados, de reaproveitamento de gases quentes, que não é só a geração nuclear em si, mas tudo que ela desdobra, né? Isso por um lado. Por outro lado, tem tecnologias muito legais que a gente está estudando de armazenamento térmico, por exemplo, em indústrias que pode ter uma oscilação assim da demanda, que poderia armazenar em alguns sistemas que são meio refratários, meio cerâmicos, para você não precisar consumir tudo de uma vez, né? E tá queimando o tempo todo, mas armazenando também, com excessos, né? Com sobras de calor. Diria que a cogeração, como estratégia de melhorar os sistemas de combustão existentes, é algo que tem muito campo ainda no país.
as bombas de calor, como tecnologia de geração de frio e calor ao mesmo tempo, também uma tecnologia que está para ser muito ampliada no Brasil. A gente viu umas implementações piloto, e não piloto, já em escala industrial e real funcionando, a gente está tentando levar empresas para lá. E eu acho que é isso, assim, da parte de oferta, a gente já conhece muitas fontes, tem que continuar essa escalabilidade do solar e do eólico, com certeza. Não sentir mais que o fotovoltaico é uma novidade, acho que já tem que virar a página e entender que um equipamento a mais, nas casas, nos comércios, e lógico, continuar cuidando, continuar aprendendo dele, enfim, mas ver o que mais que a gente pode fazer mesmo, porque senão acho que a gente tem uma corrida contra o tempo, inevitavelmente tem uma corrida contra o tempo, e a gente não pode ficar esperando uma solução mágica, nem apostando numa só. Então, se tem algumas coisas, mas eu acho que tem muitas outras que a gente estaria super à vontade de compartilhar depois. Quando vai ser caminhando para o final, Hamilton, eu quero saber de vocês o que trouxe a MidCity Bento Gonçalves para a FIEMA Brasil e o que vocês estão apresentando dentro da feira. Sim, a gente sempre está explorando assim, feiras e eventos de diferentes setores, por não ser uma empresa que atua numa área só. Acho que a gente tem transitado por feiras do setor elétrico, feiras de eficiência em si, de solar, e agora estamos testando pela primeira vez numa feira de meio ambiente. Para mim está sendo muito rico ver a variedade de equipamentos, de soluções, até porque o que eu comentei antes, são coisas que tem que se integrar mais. Assim, o consultor de energia tem que saber um pouco mais de resíduos, tem que saber um pouco mais de água, de efluentes, né? Porque em todas as empresas onde a gente atua vai ter isso também, né? E são necessidades de integração que são presentes. Então foi isso que nos trouxe principalmente. A gente está em São Paulo, a sede, digamos, o registro da empresa, mas a empresa está espalhada pelo país, a gente trabalha remotamente. Então acho que isso também é uma motivação, não ficar só lá em São Paulo, mas também conhecer outros territórios, outras regiões. Eu já atendi algumas indústrias do Sul, então tinha muita curiosidade de como que era o polo industrial do Sul, como que ele se compõe, voltar a escutar esse sotaque que me estava sentindo falta. E a gente trouxe um stand para receber, né, essas discussões. Por sermos uma empresa de consultoria, não temos produtos assim para apresentar, e mais essas conversas nossas. E tivemos uma palestra mais cedo que foi feita, não sei se fica gravado, registrado, mas também o material está à disposição, é justamente do tema que a gente está conversando, o papel da eficiência na transição, na descarbonização. Eu acho que mais do que nos colocar à disposição para discutir sobre o tema energia, que eu vi pouca, além de um stand da energia própria, que eu acho que é muito importante de se ter, vi poucas coisas de energia, então acho que gerar essa discussão já é um ganho para nós e espero que para a feira também. Então acho que essa era a nossa intenção de estar aqui esses dias e estarei aí até a quinta-feira, então espero ter mais trocas também com mais empresas e pessoas. Bom, Hamilton Ortiz, quero agradecer a tua presença, participação e disponibilidade da MidCity, né, consultor Hamilton, que deixa aí as redes sociais, site, quem quer mais informações sobre o trabalho da empresa, sobre o teu trabalho também. Beleza. No caso, me encontram no LinkedIn como Hamilton Ortiz mesmo, tá? Esse é meu nome lá. A MidCity tá, acredito que como MidCity só no LinkedIn, mas dá para achar como MidCity Global no Instagram também. E eu acho que a gente pode compartilhar depois essas redes. A gente trabalha principalmente no LinkedIn, no Instagram, por ser um conteúdo um pouco mais técnico, assim, e estamos super à disposição, assim. Clientes dos serviços de edificações, de indústrias, de política pública, estamos aí super à disposição de continuar. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez ao Rafael Carlet, que é consultor técnico da ProAmbi. E assim a gente chega ao final de mais uma edição do ProAmbiCast. Lembrando dos nossos patrocinadores, a Autoridade Portuária de Santos, empresa do Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal, Badesul, agência de fomento do Rio Grande do Sul, FINEP, financiadora de estudos e projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Verdeira, unidade de gestão e destinação sustentável de resíduos Votorantim Cimentos, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Corsan, Banrisul, BRDE, Caixa e Governo Federal, Sicobi, Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Procergs, Track Digital, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Tramontina, Vivace Soluções em Sustentabilidade, Cimento Gaúcho, Sicredi e Catu Coopera e Sebrae.
ficamos por aqui. Até o próximo episódio do ProAmbicast.